Olá, venho-te falar do que é o coaching, que é um método, uma ferramenta poderosa que pode ser aplicada em qualquer área e que otimiza muito as relações e as mudanças também de comportamento. E venho-te falar na diferença entre um coaching dito geral e o coaching psicológico. Talvez já tenhas ouvido falar, talvez saibas um bocadinho, mas queiras aprofundar, porque tem surgido bastantes coaches e muitas vezes as pessoas também têm algumas dúvidas sobre qual o tipo de coaching, que também existe muito, que é mais favorável para si, para as questões que quer trabalhar, também qual o profissional mais indicado, e o objetivo deste webinar é precisamente esclarecer um bocadinho sobre estas questões. Então, o que é o coaching? O coaching é um processo de desenvolvimento pessoal e profissional orientado para a ação, realizado por um coach, que convém ser certificado. Esse é o primeiro grande passo, conheceres a pessoa que te vai fazer, que te vai facilitar esse processo, quais são as suas habilitações, qual é a sua experiência. E este método tem como objetivo apoiar o coachee, que é o cliente de coaching, no aperfeiçoamento, desenvolvimento e superação pessoal e profissional, permitindo a maximização do seu potencial através da aplicação de ferramentas e técnicas que facilitam a otimização dos seus próprios recursos. Portanto, é muito importante perceberes quem é a pessoa que está a dinamizar esse processo contigo. Qual é a sua expertise? Qual é a sua certificação e a sua experiência? Existem vários tipos de coaching, existe coaching empresarial, existe o life coaching, existe coaching da saúde, existe coaching espiritual, cada vez estão a surgir mais áreas de atuação do coaching e também existe o coaching de saúde, do wellness. Então, eu trabalho essencialmente com coaching de personalidade e de desempenho. Personalidade, porque eu sou formada em psicologia, sou especializada em desenvolvimento humano, conheço o ciclo da vida, conheço o funcionamento da psique humana e tenho também formação na área da personalidade, do enneagrama, da gestão emocional e, portanto, estou mais vocacionada para trabalhar a adaptação de características da personalidade ao resultado que a pessoa deseja para si, que pode ser melhorar as suas relações, pode ser sentir-se melhor com ela própria, pode ser adaptar as suas características aos resultados que quer pretender, que pretende e quer atingir, e também sou coach de desempenho. Para além das características que nós temos que adaptar em nós, também existe um processo para atingir resultados de acordo com as pessoas que têm mais sucesso na vida. Foram estudados hábitos e existe um método para nós implementarmos e que nos vai facilitar o caminho para os resultados que nós queremos. E, portanto, faz toda a diferença teres uma pessoa que é especializada nas áreas que trabalha. Acima de tudo, uma coisa muito importante, vê se a pessoa já tem na sua vida a transformação que ela diz que vai fazer contigo. Porque um mentor, um coach, um líder, já deve ter feito o caminho e já deve ter os resultados que ele diz que te vai ajudar a atingir. As perguntas poderosas são o primeiro grande passo para treinares a tua mentalidade a encontrar as soluções em vez de se focar nos problemas. O nosso cérebro está altamente programado para manter a nossa sobrevivência, para estar alerta a tudo o que possa ameaçar o nosso bem-estar psicológico. E assim como no desenvolvimento humano, ao longo do nosso ciclo de vida, nós vamos evoluindo através da superação de obstáculos cada vez mais desafiantes e complexos. Quando tu também te és confrontada com tarefas, perguntas que te vão ameaçar o teu conforto, que vão de alguma forma trazer-te alguma dor, o cérebro vai acionar um mecanismo de defesa. Porque o nosso cérebro rege pelo princípio do prazer, ou seja, busca do prazer e rejeição de tudo o que cause dor. Só que o crescimento faz-se através da dor também. E sem nós nos apercebermos, nós ativamos mecanismos de defesa que não nos permite ir mais além. E portanto, se tu já fizeste o Coaching Summer Challenge, já fizeste auto-coaching e provavelmente isto aconteceu e tu não percebeste, mas quando te é pedido que dês aquele salto de fé, muitas vezes, não é? Que te permite ir para o próximo nível,
tu retrais-te e não dás esse passo. Então, o que é que são mecanismos de defesa? São mecanismos de defesa do ego para aliviar tensões internas entre impulsos e normas sociais. Impulsos são aqueles instintos que nós temos, não é? Mais primários, mas depois, através da socialização, nós aprendemos que os devemos ajustar para que possamos estar bem em sociedade, evitar conflitos e respeitar também as normas sociais. Então, há aqui uma tensão entre aquilo que é primário, que é impulsivo, não é? E depois o que a sociedade diz que é aceitável ou não. Encontrar um equilíbrio vai permitir-nos adaptar-nos à realidade, reduzir o sofrimento e, simultaneamente, preservar o prazer. Portanto, estes mecanismos de defesa servem à autoproteção e à autopreservação e também o conforto psíquico. Vou-te falar, existem muitos mecanismos de defesa, vou-te falar de 3 que são conhecidos, como a negação, o recalcamento e a racionalização. Sendo que a negação recusa o motivo do conflito, ou seja, pode ser bastante difícil e então eu prefiro não ver qual é o motivo. Isto não é consciente, ok? Passa-se muito ao nível do inconsciente. E às vezes isto junta-se com outro mecanismo de defesa que é a racionalização. Nós criamos argumentos para evitar sentimentos de culpa ou para evitar uma mudança. Se por acaso alguém está a desrespeitar os meus limites e eu não tenho a coragem para confrontar essa pessoa, para comunicar a essa pessoa que os meus limites não estão a ser respeitados e até introduzir mudanças, não é, na minha vida, no meu comportamento, para fazer com que os meus limites sejam respeitados, eu vou racionalizar, vou criar argumentos para justificar a ausência dessa mudança de comportamento, como por exemplo, é melhor assim, não criar conflitos, haver harmonia, esta pessoa não está a fazer por mal, ou então eu não sou eu que tenho que dizer que a pessoa não está a respeitar os meus limites, ela é que deveria ver, e portanto eu vou aqui alimentar emoções desagradáveis e que não vão ser construtivas, vou se calhar alimentar aqui o ressentimento, o sentimento de injustiça, achando que estou a criar harmonia e às vezes não estamos aqui a alimentar o conflito. O recalcamento, por sua vez, é eliminar da consciência, esquecer. Só que nós não esquecemos. A memória fica no inconsciente e, apesar de não estar no nosso nível de consciência, a emoção está lá. E muitas vezes nós sentimos a emoção, mas o motivo daquela emoção, a memória do que levou àquela emoção, não está ligada à emoção e nós não conseguimos perceber a causa do nosso desconforto e que pode levar a escolhas erradas, comportamentos errados. Isto, mais uma vez, muito ao nível do inconsciente, não é? As situações acontecem e o nosso cérebro, antes de chegar à consciência, já está a ativar estes mecanismos de defesa para manter o conforto psíquico que muitas vezes não está alinhado com a nossa evolução, com o nosso desenvolvimento humano. E é por isso que o auto-coaching às vezes não resulta, porque nós não conseguimos ultrapassar sozinhos estas barreiras. Mais uma vez, a importância de um coach experiente e que entenda o que é que está a acontecer ali, que mecanismos de defesa é que estão a acontecer, a serem ativados e que o nosso coaching não está a conseguir ultrapassar. É muito comum nas minhas consultas e sessões de coaching, às vezes os clientes ficam mesmo muito zangados, porque é a minha função enquanto coach desafiar, ir mais além
e a pessoa fica mesmo muito irritada porque sente, às vezes sente e tem consciência que é por ali que tem que ir, mas está a ser difícil. Mas há uma expressão que os clientes costumam dizer que é eu puxo, mas não parto. E isto é a diferença de tu teres um coach que é especialista em desenvolvimento humano, em psicologia, especificamente, porque um psicólogo deve ter mais sensibilidade à capacidade que a pessoa tem de avançar no processo e não partir, não é? Porque se partirmos vamos prejudicar mais o coachee do que ajudar. Desafiar na medida em que ele consegue ser desafiado. Quando fazemos um processo de coaching, começamos a trabalhar esta mentalidade. É aquilo que eu chamo a magia, não é? Começamos a fazer magia. Porque num processo de coaching, ao longo de 3 meses, já começamos a trabalhar a mentalidade. E no final destes 3 meses já é bastante visível a mudança da narrativa, que é o produto da mudança da mentalidade. Quando o coach chega no início do processo, vem muito focado nos problemas, vem muito focado naquilo que não tem, naquilo que falta, naquilo que é impossível, muito focado na sua circunstância, na sua realidade, que no fundo é uma realidade que não está a promover crescimento, é um ambiente que não está a favorecer o desenvolvimento do seu potencial. E à medida que vamos trabalhando a mentalidade com estas perguntas, não é? Questionando, colocando em causa, confrontando, o coachee passa o foco do problema para a solução, passa do impossível para o possível, começa a olhar para as opções, começa a ver um leque ilimitado de opções, por oposição a um leque muito limitado de opções, começa a ficar mais aberto a novas perspectivas e por isso começa a encontrar alternativas. Porque, a par das perguntas, durante um processo de coaching, são também dadas técnicas e ferramentas que vão possibilitar esta nova mudança, encontrar novas formas de fazer as coisas, num processo de personalidade, questionar, pôr em perspectiva comportamentos, características, não é? Resultados num processo de alta performance. Qual a melhor forma? Qual a forma mais rápida? Qual a forma mais eficaz de alcançar os resultados? E, portanto, esta mentalidade vai sendo trabalhada no sentido do sucesso, no sentido de alcançar resultados. E como a mentalidade dita as ações e são as ações que trazem os resultados, é fundamental trabalhar a mentalidade. Muitas vezes nós não conseguimos ter resultados, porquê? Porque estamos só focados em técnicas, só que se a mentalidade continua igual, também não vamos saber usar aquelas técnicas da melhor forma. Então é na mentalidade que nós temos que agir. É como se, lá está, é o GPS. Se a direção está errada, por muito que nós façamos, não vamos chegar onde queremos, não é? E depois o nosso cérebro tem um fenómeno que se chama dissonância cognitiva, que quer dizer que a nossa mente tem que estar alinhada com o nosso comportamento, porque senão começa a gerar esta dissonância, ou seja, não está em consonância, não é congruente. E isto gera muito desconforto ao nosso cérebro, porque ele gosta de congruência. Então, se os meus comportamentos não estão alinhados com a forma como eu penso, há duas coisas que eu posso fazer. Ou eu mudo a minha maneira de pensar, ou eu mudo a minha ação. Só que às vezes, como mudar a minha mentalidade é mais difícil, então eu vou continuar a fazer sempre a mesma coisa, não é? Porque se a mentalidade não muda, eu vou continuar sempre a fazer a mesma coisa.
ou então eu tenho que mudar os meus comportamentos, não é? E, consequentemente, a minha mentalidade vai ter que mudar. Então, um exemplo prático, não é? Eu acredito que sou uma pessoa que não vou ter sucesso, que eu venho de uma família que sempre trabalhou por conta de outrem, que teve ordenados médios, que nunca alcançou grandes sonhos e, portanto, eu, pelo padrão, vou a seguir este padrão e não vou conseguir ir mais além. Portanto, eu não me vou colocar em situações que me vão trazer esses resultados, porque eu não acredito que eu vou alcançar esses resultados. Eu não sou a pessoa que alcança esses resultados. E, portanto, eu vou escolher situações que vão estar alinhadas com a minha mentalidade. Por outro lado, se eu acreditar que eu sou a pessoa capaz de ter esses resultados, a minha ação vai ter que ser congruente, não é? Por isso, para que tenhas os resultados que tu queres obter, vais ter que trabalhar na tua mentalidade. A mentalidade tem que estar alinhada com os resultados que tu queres atingir. Imagina que te colocam um desafio, que dizem tu vais conseguir alcançar o teu sonho, seja fazer um curso, seja uma promoção no teu trabalho, seja seres mãe, seja arriscares e trabalhares por conta própria, seja definires uma meta de um rendimento que tu queres atingir. Se tu não acreditas, tu vais acionar o mecanismo de defesa da racionalização para justificar que não és a pessoa capaz. Porque, no fundo, estás a ter medo de acionar o comportamento que tu precisas para alcançar esses resultados. Faz sentido para ti? E como é que se distingue coaching psicológico de outro tipo de coaching? Porque o coaching psicológico é um ato psicológico especializado que é assente numa relação de ajuda orientado para a promoção do potencial do coachee. Não é um processo terapêutico, mas tem um efeito terapêutico, na medida em que leva a pessoa a mudar no sentido do maior bem-estar, no sentido do equilíbrio. Portanto, o objetivo é o mesmo, que é orientar para a promoção do potencial do coachee, mas é realizado por um psicólogo, portanto, um técnico especializado em desenvolvimento humano, funcionamento psicológico, que assentem em teoria e modelos psicológicos baseados na evidência e focados em soluções. Os meus clientes referem bastante que é uma mais-valia a formação em psicologia, porque se sentem apoiados, suportados no que é a gestão emocional. Mesmo que nós estejamos a trabalhar um objetivo que nos parece puramente profissional, nunca está desligado da nossa área pessoal. Nós somos seres integrais, todas as dimensões são interdependentes e influenciam-se umas às outras. Portanto, quando estamos a trabalhar com pessoas, nós vamos tocar em áreas sensíveis, em áreas que podem gerar desconforto, em áreas que podem levar a um desequilíbrio emocional ou psicológico. E é de todo conveniente que o coach que está a facilitar o processo consiga identificar sempre que há esse desequilíbrio, sempre que há alguma descompensação e que consiga orientar da melhor forma o processo para que ele tenha continuidade, consiga prosseguir ou não, ou interromper, porque naquele momento aquela pessoa precisa de outro apoio. E este tem sido um risco que tem dado alguma polémica quando falamos de coaching, de os coaches não terem formação para identificar quando a pessoa está a descompensar. Porque, por norma, o coach, quando identifica, reencaminha para
um profissional especializado em saúde mental. A questão é, será que ele consegue identificar não tendo os conhecimentos necessários para o efeito? Será que consegue perceber que se calhar pressionando demais poderá estar a proporcionar uma descompensação psicológica? Poderá estar a introduzir mais culpa? Poderá estar a introduzir mais stress? E a vantagem de um psicólogo é essa: ele conhece o funcionamento psicológico, conhece os mecanismos de defesa, conhece também o trabalho terapêutico, não é? de história de vida, da gestão emocional, dos perfis de personalidade, porque cada perfil de personalidade vai ter os seus desafios e também tem as suas forças, e é de todo conveniente que o processo seja personalizado, seja ajustado à pessoa que nós temos à nossa frente e que não seja chapa 4. Eu até me atrevo a dizer que muitas pessoas não fazem processos de coaching precisamente porque acham que é um processo one fits all, que todos têm que se levantar às 5 da manhã, todos têm que ler, todos têm que fazer journaling, todos têm que fazer exercício físico, todos têm que meditar, e não é nada assim. Portanto, há métodos e técnicas que são convenientes para alcançar resultados, mas que têm que ser ajustados à pessoa que nós temos à nossa frente, com as suas resistências e também com as suas potencialidades, com as suas forças, e só assim é que o processo terá sucesso, que é sempre a nossa grande meta. É o superior interesse do nosso coachee, o bem-estar do nosso coachee, a sua evolução, e, portanto, é de todo conveniente ter os conhecimentos necessários para que isso aconteça de uma forma sustentável e de uma forma saudável. E se eu já te falei aqui do que é o coaching, geral, psicológico, da importância das perguntas, das limitações do auto-coaching devido aos mecanismos de defesa que o nosso cérebro aciona para manter o seu conforto psicológico, e também da importância de trabalhar a mentalidade, então, quais são, afinal, os grandes benefícios do coaching? Acho que já deu para perceber que, através de um processo de coaching, vais ganhar mais autoconhecimento, mais percepção das tuas forças, fragilidades, do que te está a impedir avançar, dos recursos que tu tens que te podem fazer progredir na direção daquilo que tu pretendes para a tua vida. Vais também ter uma maior noção de valor pessoal, de que és mais forte, de que és mais do que tu pensas que és. Vais fazer um caminho com maior autenticidade. Portanto, em vez de ficares agarrada a alguns ideais, vais ver o que realmente é, com luz, com sombra, mas essa autenticidade vai-te permitir ganhar realmente segurança, força interna para lidares com os teus desafios. Vais ter mais clareza, vais estar mais motivada, porque também vais ter maior consciência para onde tu queres ir, qual é a meta, qual é a direção e o que tens que fazer para lá chegar. Vais conseguir superar medos e desafios, consequentemente vais ter um melhor desempenho. Então, aconselho vivamente à realização de um processo com um coach, porque é o coach que te vai dar aquele empurrãozinho que faz falta para conseguires ultrapassar estas limitações que não te estão a deixar evoluir. E se for um coach especializado em desenvolvimento humano, melhor ainda, porque também vais ter suporte emocional, suporte psicológico para fazer este processo. Estarás também mais comprometida porque não estás sozinha, e uma das grandes funções do coach é ir acompanhando o teu processo, é ir também
monitorizando e cobrando mesmo, porque às vezes é mesmo isso que falta, não é? Nós não falhamos com os outros, mas falhamos muitas vezes connosco, e é essa falha connosco, que os outros podem não saber, mas que nós sabemos, que tira a confiança em nós, na nossa eficácia, na nossa capacidade para alcançar os resultados que nós queremos. Espero que este webinar, esta masterclass, te tenha ajudado a distinguir aqui algumas diferenças, a esclarecer também, mas qualquer questão que tu tenhas, podes entrar em contato comigo no Instagram, através do meu perfil, a psicóloga de alta performance. Também podes enviar um e-mail para patricia@roadmaptoyou.pt. Estás à vontade para me contactar, terei todo o gosto em esclarecer as tuas dúvidas. Até uma próxima.